resumo de hoje, resoluta, Rod toma uma decisão definitiva sobre Agripa. E de volta a Tarso, Paulo se surpreende com o estado de Nagiel. Fala, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais um resumo top da sua série bíblica favorita. Se é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Lilian, sua parceira oficial nos resumos do canal. Hoje vamos conferir tudo o que rolou no capítulo 16 de Paulo, o Apóstolo. Então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo. O episódio começa com Rod na cama. Ela acabou de dar à luz, mas sua feição não é de nenhuma felicidade. Pelo contrário, quando o bebê chora, ela se mantém inerte, em um torpor que parece não ter fim. Enquanto a menina chora, Agripa tenta acalmá-la e pergunta a Rod que nome ela gostaria de dar, mas Rod simplesmente se mantém em silêncio. Quando Agripa diz que a menina está com fome e precisa comer, Rod vira-se para o lado e Agripa, vendo sua reação, diz que ele mesmo dará o nome à pequena, Isabela, e tem um flashback nada animador. Rod volta para o quarto chorando, pede que Agripa explique a cena que ela viu, começa a estapeá-lo e em histeria pergunta como um irmão beija uma irmã daquele jeito. Rod sente-se inconformada, como ele pôde com a própria irmã dele. Ele começa a falar que foi um erro, não sabe o que deu nele, e em um tom mais baixo e talvez ameaçador, diz que ninguém pode saber disso. Rod começa a entender o porquê de tanta consideração que ele tinha pela irmã, e com raiva diz a ele que ele tinha um caso com ela, e sem medo serve uma boa bofetada na cara dele. Ele tenta acalmá-la e, ao sentar-se com ela, ele começa a explicar tudo o que simplesmente aconteceu, que ele e Berenice sempre se amaram, e ainda pergunta se ela consegue entender. Ele nunca mentiu para Rod com relação aos seus sentimentos. Ele ainda fala que ela vai ter o filho dele e será sua esposa, e Rod diz que será a esposa de fachada, e sem querer mais que ele fique ali, o manda voltar para Berenice. Quando a cena volta para Rod e Agripa, ele nina a bebê, que não para de chorar. Ele tenta pedir que Rod ajude, mas Rod não quer. Diz que ele fique com a criança. Ela não a quer. Se levanta e Agripa pede que a serva encontre uma ama de leite, e Rod, debilitada, simplesmente sai. Na cena seguinte, Saulo retorna para Tarso, juntamente com Silas, e é recebido pelo sobrinho, Teófilo. Ao se cumprimentarem, Paulo apresenta Silas ao sobrinho, que se cumprimentam também. Eles trocam algumas palavras ali, e Teófilo diz que é melhor irem, pois há alguém que está ansiosíssima para vê-lo, referindo-se à mãe de Paulo. Eles chegam em casa, Paulo é recebido com abraços e beijos pela mãe, que diz o quanto sentiu falta dele. Paulo diz que também sentiu saudades, e também pergunta pelo pai, que a mãe diz que está lá dentro, no quarto de Paulo. Ele então segue para falar com Nadiel, mas antes de ir, ele apresenta Silas para a mãe, e Teófilo diz que pode ir, que ele mesmo apresenta Silas para a avó. Ao adentrar seu quarto, Nadiel, sem nem mesmo olhar para Paulo, já pergunta o que ele foi fazer ali. Paulo mansamente diz que foi vê-lo, e ainda sem se virar, Nadiel diz que ele já pode voltar pelo mesmo caminho, mas Paulo, numa tentativa de falar com o pai, se aproxima e diz novamente que foi vê-lo, mas Nadiel não dá o braço a torcer, diz que não tem nada para falar com o filho, e Paulo não dá as costas, diz o quanto sentiu falta dele, e pergunta sobre um sonho que Nadiel teve e chamou por Paulo. Nadiel pergunta quem contou a Paulo, e Paulo diz que foi sua mãe, que sempre a escreve, afinal, ela nunca deixou de ser sua mãe. Nadiel, entendendo a indireta, olha para o filho e diz que está muito cansado para as insinuações dele, e foi ele, Paulo, quem deixou de ser seu filho. Com isso, Nadiel deita-se e Paulo sai. Na cena seguinte, Gabriela, ao chegar em casa, encontra Rod e Agripa ali. Agripa diz que Rod pediu para passar um tempo com ela, e Rod diz que não. Um tempo não, ela não voltará mais para ele. Agripa olha para Gabi e diz que sente muito e sai. Ao ficarem sozinhas, Gabi pede que ela conte o que houve, e Rod, chorando, diz que é uma menina, linda e saudável. Gabi fica confusa, não sabe do que ela está falando, e Rod diz que teve uma filha e a deixou para trás, e chora dizendo que não aguenta mais. Gabi apenas a abraça. Em Tarso, Paulo está à mesa com sua mãe e os outros, e enquanto conversam, Nadiel vai até ali, e não querendo mostrar nenhum apreço, pergunta por que eles ainda estão ali. Paulo o informa que irão embora no dia seguinte logo cedo. Ele simplesmente responde que isso é bom, e sai dali. A mãe de Paulo diz a ele que Nadiel nunca mais saiu do quarto dele,
e que foi ali só para vê-lo. E Paulo então pede que o pai espere, e nesse momento Nadiel para e ao virar-se, Paulo se aproxima e ambos, pai e filho, se abraçam, deixando os sentimentos e emoções tomarem conta. Na cena seguinte, quando Nadiel se deita, ele pega na mão de Paulo e pede que o filho não vá embora. Ele diz que se preocupa com ele. Ali, Paulo tem o negócio da família. Paulo diz ao pai que recebeu um chamado de Deus. Como ele pode querer que negue? Nadiel diz que há anos não fala com Deus. Estava magoado por Deus tê-lo tirado dele e começa a falar que não suportou mais, que há alguns dias atrás entrou no quarto e descontou toda a sua raiva nas coisas de Paulo. Um flashback começa, mostrando Nadiel fora de si, onde derruba e quebra tudo por todos os lados. E ao sentar-se na cama, ele chora e lamenta. Pergunta a Deus o porquê do Senhor ter feito isso com ele. Nadiel diz a Deus que sempre foi fiel, sempre cumpriu as leis, mas seus filhos são uma vergonha. E no meio de todo o seu lamento, sua mulher chega, diz que Paulo está servindo a Deus. Ele pode não ser rico ou mesmo reconhecido, mas ele serve a Deus. E entrega uma carta de Paulo, a última que ele escreveu. Entrega a Nadiel. Ela pede que ele leia e entenderá. Nadiel começa a ler a carta, que hoje está descrita em Gálatas 1, do 11 ao 16. E ao findar de ler, Nadiel diz que se Deus escolheu Saulo, ele terá que dar um sinal. Terá que confirmar isso nele, Nadiel. E que se escolheu seu filho, Deus levará Paulo ali de volta uma última vez. E Paulo sim, voltou. Quando a cena corta para Paulo e Nadiel novamente, Paulo diz ao pai que Deus o ouviu. Paulo diz que o chamado de Deus foi um privilégio que recebeu, e Nadiel deveria se sentir privilegiado também. E curioso, Nadiel pergunta se ele viu mesmo o Filho de Deus, e Paulo confirma, ele viu sim. Nadiel pergunta se Jesus o perdoa, e Paulo diz que é claro que perdoa, e os dois se abraçam. Aí Paulo pergunta se Nadiel crê no Filho de Deus como Senhor e Salvador de sua alma. Nadiel, mais do que depressa, diz que sim, ele crê. Então, ali mesmo, Paulo impõe a mão sobre o pai e Nadiel entrega sua vida a Jesus. No dia seguinte, Paulo está com os outros à mesa e o clima ali entre eles está tudo bem. Eles conversam, riem e quando tocam no assunto Nadiel, veem que ele dormiu bem pela primeira vez em anos. Porém, Paulo diz que não pode falar o mesmo, pois o ronco de seu pai invadiu até seus sonhos. Teófilo comenta que o avô ficou muito feliz em ver Paulo e Paulo é recíproco. E nisso ele pergunta a Teófilo quando ele irá para Jerusalém ver a mãe. E ao que parece, o menino está um pouco magoado e diz que talvez não vá nunca no que depender dele. Quando a mãe de Paulo se levanta, diz que terminem a refeição. Ele irá chamar o marido. Paulo é contra, quer que o pai descanse um pouco mais, porém ele vai mesmo assim. Paulo, ainda em conversa com Teófilo, diz que ela, Roge, deve estar dando à luz e o jovem tem pena da criança. E ali no meio da conversa, Paulo escuta sua mãe gritar. Algo aconteceu a Nadiel. Paulo, ao entrar no quarto, encontra a mãe chorando sobre o corpo de seu pai. Nadiel acabou indo conhecer Jesus pessoalmente. Teófilo também chega e a tristeza na família se instala. Logo depois disso, Paulo e Silas seguiram viagem para Derbe e Listra. Nas cidades onde passavam, transmitiam as mensagens passadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. E foi ali em Listra que Paulo chamou Timóteo para fazer a obra. Ali Paulo pergunta a ele se ele tem fé o suficiente para largar tudo e ir com ele servir a Deus. Eunice diz a Paulo que é Timóteo quem a sustenta, e Paulo a interrompe, diz que ela vai precisar ter fé também. Lloyd acalma a filha e diz que Deus proverá. Timóteo se levanta e diz a Paulo que será uma honra, e mais uma vez Paulo pergunta a ele se ele crê que Deus irá prover para sua mãe e avó. Timóteo nem deixa ele terminar de falar e diz que crê. Paulo então estende sua mão e abraça Timóteo, e os dois são aplaudidos na igreja. Na cena seguinte, nós vamos para Roma em 64 d.C. O narrador continua a história, enquanto todos ouvem atentamente. Ele, já um pouco cansado, levanta e Gabriela pergunta se ele precisa de ajuda. Ele diz que não, apenas precisa se movimentar um pouco. E pela primeira vez ele aparece. É Lucas, que olhando a todos ali em volta, sorri. E ao sentar-se, continua a história.
Paulo passou pela Frígia e depois pela província da Galácia, mas quando tentaram ir para a Ásia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Chegaram até ir para a Bitínia, mas o Espírito impediu e, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Em uma noite chuvosa, Paulo encontra-se muito incomodado em seu sono e com muito frio. E batidas ininterruptas e urgentes na janela começam. Paulo acorda e, ao abrir a janela, se depara com um homem todo molhado, chorando, implorando ajuda que passe na Macedônia, pois eles não têm ninguém. Nisso, o homem desaparece e Paulo está ali, em pé na janela, e já é dia, indicando que ele teve uma visão. Paulo então começa a tossir, mostrando que está adoentado. Arruma sua cama, deixa o quarto em ordem e sai. Na cena seguinte, alguém bate à porta de Gabi. Ela, ao atender, a pessoa diz que quer falar com Rod, pois é urgente. Gabi convida a pessoa a entrar e chama por Rod. Quando ela sai do quarto, olha meio confusa, não sabe ao certo quem é. É quando ele começa a falar. Teófilo diz que não sabe onde está seu tio, porém, só foi ali informar que sua avó, mãe de Rod, faleceu algumas semanas depois de seu avô. Rod fica perplexa com a notícia, não suportando o choque, desmaia. A cena corta para Paulo, que está com Timóteo e Silas. Estão falando sobre a Macedônia. Paulo diz que vão precisar de muitos mantimentos, e durante a conversa, Paulo ainda demonstra não estar bem, e Timóteo se preocupa com ele. Silas pede que ele fique tranquilo, pois já falou com um dos médicos da cidade para ver Paulo, e nesse momento o médico abre a porta. Ao vê-lo, Silas se levanta para recebê-lo, e ao cumprimentá-lo, olha para Paulo e o apresenta. Paulo, esse é Lucas. E o episódio termina com Lucas dizendo a Paulo que irá cuidar dele. E quero saber, você chegou até aqui comigo? Se chegou, meu muito obrigada por assistir. Que tal deixar um comentário? Curte, compartilha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Isso me ajuda muito e assim eu posso fazer mais e melhor para você. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nosso Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.